Oi, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Consegui, deu pau aqui na live, mas agora entrou. Gente, hoje a gente tem uma live super bacana com um casal que muitos de vocês já conhecem, pais de 3 crianças maravilhosas. A gente vai conversar com o ator Felipe Simas e com a Mari Uman, mulher dele. A Mari é jornalista e, obviamente, quem segue ela já nas redes sociais sabe que a Mari tem um Instagram super bacana, super, assim, ela conta a experiência dela muito da maternidade, os desafios, os relatos pessoais, então a gente adora. E a gente quer trazer mais pais pro palco, então hoje vai ser um bate-papo de casal. Acho que vai ser bem bacana e diferente também, porque a gente acha que ainda não fez com o casal. Oiê! Olá! Tudo Tudo bom? bom? Tudo Gente, bem com pânico dos você? primeiros minutos, não tá funcionando. Mas deu tudo certo. Eu tive que reiniciar aqui, aí funcionou. Pera aí que o Felipe já entrou aqui também. Eu tava fazendo já uma introzinha, falando já um pouco também do seu Instagram, que você compartilha muito, né, Mari? Oiê! Compartilhei. Tudo bom? Olá, tudo Tem bem? que ver se não tá dando eco. Vocês estão no Tá. mesmo quarto? Não, ela tá quer dizer, sim, mais ou menos. Ela tá na sala ali, aqui, ó. Amor, levanta a mão aqui pra ver se aparece. Não dá. Não dá, né? Não dá, não Não, vai mas ela dar. tá logo Mas aqui eu não tô atrás. ouvindo eco. Vocês estão ouvindo Não? Ah, eco? então tá. Não, Não. imagina. Se Eu só alguém vou Gente, falar, reclamar, depois a gente vê. Mas... eu só vou falar um se pouco alguém mais tiver, baixo bota pra aqui ela no não me comentário. escutar, né? Gente, eu tô Não, pode adorando, adoro falar. trazer casais. Acho muito legal esse negócio de botar 2, 3 pessoas, né? 3, 4 juntos, acho super bacana. E, bom, é o seguinte, eu tava já falando, obviamente, um pouquinho de vocês e falando que a gente quer trazer muito pro Just for Moms essa questão do pai pra história, né? Porque eu acho que cada vez mais os pais estão fazendo mais parte da paternidade, né? Da jornada da maternidade com a mãe. Por questões culturais, né? Nossos pais foram diferentes, hoje a gente já tá muito mais engajado. Então a gente, né, vai querer fazer esse bate-papo um pouco de maternidade, paternidade, casamento, carreira. Meu roteiro tá gigante, espero que dê tempo. Mas eu vou, assim, eu acho que a gente vai indo e vindo aqui no bate-bola entre vocês dois, mas, gente, é um papo, interrompam, conversem, zero. Roteiro é só para eu não me perder aqui nas minhas histórias também. Combinado. Mas eu vou começar pelo Fê. Fê, como é que foi? Vocês casaram muito cedo, né? É 2 anos de diferença entre vocês, não é isso? 2 anos? É, É. Você foi pensando. tipo 20, 22 anos que vocês tinham? Mais ou menos, vocês eram super, né? Early, tipo, 20 e pouquinhos. Na verdade, primeiro dizer que minha esposa tá lindona. Tá mesmo? Tem que tá, né? E dizer, São seus olhos. imagina, amor. Eu fui pai aos 21 anos. A gente já tava num relacionamento sério, já havia 2 anos, né, amor? Então, assim, mesmo assim, 21 anos é muito novo. E hoje eu percebo que eu era mais novo do que eu imaginava que eu era. É uma boa constatação. A Mari, ela Sempre foi muito madura. sempre Tô foi brincando. a parte Não madura da contraria ao relação. vivo, hein? Ao Imagina, vivo, galera. imagina. Ela foi mãe aos 22 e logo em sequência ela fez 23. Mas também era bastante nova, assim. Antigamente você tinha filho mais novo, né? Mas hoje em dia, com 21 anos, parece que é fora do padrão comum, assim, fora da sequência normal da vida. Mas hoje a gente agradece todo o sufoco que a gente passou com o Joaquim, assim, a gente entende que ele é o que mais sofre as consequências das nossas falhas. E a gente entende também que a gente Sofreu, passado, né? não é, porque a gente está nessa transição, assim, e ele é muito novo, ele tem 7 anos ainda, então nada que não. Nenhum trauma foi ao ponto de ser irreversível. Então, Claro. Amém. a gente está nesse Mas como processo é com que ele. foi o momento, tipo, a Mari chegou e falou assim, estou grávida. E aí? Como é que foi esse momento? Então, como eu estava te falando, aos 21 anos você não sabe o que é ser pai. Então, e realmente foi um sentimento muito bom para mim. Eu fiquei muito, muito alegre, muito contente. E todo mundo sempre disse para minha mãe que, apesar de ser o mais novo, eu seria o primeiro dos 3 a ter filhos. Então, eu acho que eu acreditei nisso, levei fé O que aconteceu? E foi a fundo. e fui a fundo. E Um no homem dia... de metas, hein? Um homem de metas. Exatamente, de palavras, de De palavras. palavra. E quando eu soube, assim, a Mari me ligou, eu tava no Rio, inclusive nessa casa, né? E ela tava em Niterói, ela é de Niterói. E quando ela me ligou, ela falou, filho, deu positivo.
Aí deu um estalo assim no coração. Eu não tinha carro na época. E o meu irmão falou assim: não, pega o meu carro, vai pra Niterói. E no caminho eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, a Mari tá grávida. Aí ela sabiamente falou assim: então tá bom, filho, você vai passar numa floricultura, vai chegar lá com flores e com um sorriso aberto, dizendo que você está pronto para encarar essa jornada. Minha mãe também foi mãe jovem, então eu acho que ela pensou na Mari nesse momento e falou assim: Legal. o que eu gostaria de receber quando eu desse a notícia pro meu então marido. Então, e realmente eu acho que fez toda a diferença. A Mari tava, tava em choque. Acabado. Ô, Tava em Mari, e choque. assim, eu acho que no Instagram da Mari é legal porque você compartilha muito, tipo, a verdade nua e crua, né? E eu acho que cada vez mais é legal isso, mostrar que maternidade, esse romantismo todo é bonito por um lado, mas, gente, maternidade é maternidade. Como que foi pra você? Porque eu ouvi dizer que você não curtiu o estar grávida, né? O momento Não. gestação. Como é que é isso? Assim, eu não posso reclamar, porque em nenhum dos três, quer dizer, só a Maria, mas no geral, em nenhum dos três eu tive uma coisa muito séria. Assim, na Maria eu tive um descolamento de óvulo e eu fiquei um mês de repouso. Eu tive muito sangramento, a gente estava viajando, então foi um pouco tenso. Mas eu não curti, eu enjoei. Eu acho que eu sou muito pequena. E aí a barriga, ela espremeu muito rápido o meu estômago, por exemplo. Então eu tinha muita azia, muita azia. Assim, chegava nos 7 meses que minha barriga estufava de uma forma absurda, eu já não conseguia mais comer. Assim, eu Não. comia até, sei lá, a hora do almoço, porque depois eu já não conseguia mais fazer a digestão. E eu comia, eu tinha que caminhar, porque não dava vazão. Então era uma coisa assim, não sei, eu fiquei estressada. A do Joaquim foi um choque, então a gente também passou por muita coisa, né, amor? Então foi uma gestação difícil em relação à maturidade, em relação a tudo. Eu morava com a minha mãe, ele morava com a mãe dele, por mais que a gente estivesse junto nessa, na jornada, é diferente. E, e aí veio a Maria, que a gente já queria, a gente já tinha vontade. E aí eu tive esse descolamento e foi um susto, porque a gente queria muito ela, assim como os três, assim. Mas a Maria foi a única que foi planejada mesmo. E, e aí veio o Vicente, que o Vicente, eu tive uma crise muito forte até mais ou menos 5 meses, porque sabe aquele. Eu tirei o DIU para ter o Vicente, a gente resolveu tirar o DIU, eu e o Felipe. E aí, quando a gente engravidou, eu já não tinha certeza se eu queria. Então foi um choque. Assim, Não, 3, ó, engravidei 6. no primeiro mês, assim, eu não tive nenhum ciclo depois que eu tirei o DIU. Uau. Então eu falava, meu Gente, Deus, era pra pra vir, não quê? tenho o que falar. Era pra Era, vir. era. E ele, assim, ele veio para exercer em mim a gratidão, sabe? Eu aprendi com o Vicente na gestação dele o que era gratidão. O que é gratidão, o que é ser grato. E no início eu me questionava muito. E eu ficava muito mal de me questionar. Eu falava, cara, eu sei que filho é bênção de Deus, eu sei que é uma, assim, herança de Deus, é um presente. Os nossos filhos são um presente de Deus, mas eu não queria estar grávida do terceiro. E aí eu ficava mal de não querer estar grávida do terceiro, porque eu tinha um casal. E então esse questionamento me fazia muito mal, muito mal. Hoje a gente fala muito dessa questão de preparo emocional, né? Antes da gravidez, porque muda muito. Imagina, vocês. Enfim, a gente é mulher, né, ou homem, e de repente vira pai e vira mãe. Ou seja, ninguém né, estudou para ser pai ou mãe, de repente virou pai ou mãe. O homem, tipicamente, ele sente mais quando o bebê nasce, né? Raros são os casos que quando a mãe engravida, o marido fala, sou pai. Ele fica feliz, mas ele acho que não sente, né, muito na pele. Então eu queria perguntar pro Fih como que, assim, o momento que, cara, você sentiu que, meu, virei pai. Foi quando a Mari estava grávida ou foi pós-nascimento? Eu não sei te precisar, assim. Eu acho que quando ela ficou grávida, eu acho que ficamos grávidos. Então, assim, eu senti que a partir daquele momento a minha vida mudaria. Mas o sentimento paterno mesmo, de cuidado, assim,
de passar por um choro. Então, eu acho que aconteceu mesmo quando ele nasceu e peguei nos braços pela primeira vez. Mas eu não tenho um momento exato, assim, foi ali que eu entendi que eu era pai, não. Eu acho que foi aos poucos, desde a gravidez. O Joaquim não precisou sair da barriga para eu entender que eu já era pai. Eu já me sentia pai, mas eu não entendi o sentimento ainda. E ainda não entendo, essa é a verdade. Assim. A gente tenta explicar, mas é inexplicável, né? Porque é surpreendente a cada dia, assim, o nosso relacionamento com os nossos filhos, ele vai é cada vez mais profundo. Você fala assim, nossa, eu achava que eu conhecia o meu filho, mas não. Agora que eu tô começando a conhecer de verdade, então é encantador. E eu acho que tem também hoje em dia um assunto que a gente também está trazendo muito é a questão desse momento pós-parto masculino, né? Porque a mulher, claramente, por todas as razões hormonais e né, físicas, tudo, a mulher tem esse puerpério dela. Só que a gente esquece também que o homem também está passando por um puerpério, também é uma grande mudança. Então, e aí, na verdade, mais para Mari, como é que foi o seu puerpério, a amamentação? Foi bacana, tipo, não A cara do foi? Pi já. Lá vem. Foi terrível. Assim, Mas nos três, Mari, com os Eu, três foi difícil? mais ou menos. Eu fiquei pensando assim, que o Fih falou, foi aos poucos, não sei o quê. Primeiro que quando o Joaquim nasceu, que todo mundo foi embora da maternidade, ficou eu e o Fih, eu falei, meu Deus, como assim? E ali já começou um processo, para mim foi muito difícil, assim, o Fih me ajudava muito, absurdamente. O primeiro mês do Joaquim, ele ficou todo em casa, depois ele começou a trabalhar. Mas o primeiro, assim, ele que dava banho, ele ficava a madrugada inteira acordada. Então, ele foi, assim, guerreiraço. Junto comigo, né, amor? Mas assim, eu tive uma depressão, assim, falam que é melancolia, né, pós-parto. Então, o do Joaquim, eu olhava pra minha mãe, assim, na primeira semana eu falava, cara, por que que ele não gosta do seu colo? Por que que ele prefere o meu? Porque eu não quero mais dar colo pra ele, eu tô cansada, eu não quero mais amamentar, eu não gosto disso, meu peito está todo aberto, eu não quero. Simplesmente eu não quero. Era simples. E eu tentei amamentar, por isso que eu acho assim, hoje eu acredito que para você ter um filho é muito bom a maturidade e principalmente o seu relacionamento, porque eu não tinha maturidade nenhuma e quando o Joaquim nasceu eu falei que caos. E quando ele tinha um mês e meio eu fui numa consulta de uma pediatra e ela era 100% a favor de amamentar, da amamentação. E quando eu contei, eu fiquei 1 hora e meia, eu já não falo, e aí, enfim, eu fiquei falando 1 hora e meia. E quando acabou a consulta, ela olhou pra mim e ela falou: a gente vai entrar na mamadeira, porque tá te distanciando do seu filho. Sim. Assim, cada vez que ele pegava no meu peito, eu não sei nem te explicar o que eu tinha vontade de fazer com ele. De tanta dor, de tanta. Assim, eu não gostava daquilo. E ele mamava de, sei lá, de meia em meia hora. Eu não aguentava mais, eu tava exausta. Então, o do Joaquim foi tenso, assim. Depois a gente vai se adaptando, mas é um boom, né? E aí ele era meu grude, assim. Depois era eu e ele pra cima e pra baixo, fazendo tudo. E aí vem o segundo. O segundo você já tem um fora, né? Então já complica um pouco Já ficou um pouco mais. mais difícil a dinâmica. Mas a Maria eu tive aquela cefaleia pós-hack. Então eu tive um pouquinho de complicação no pós. Eu fui liberada para casa, então eu comecei a passar mal em casa. Eu comecei a ter uma enxaqueca muito forte, então teve essa questão. E com 2 meses e meio, a Maricota ela internou de bronquiolite. Ai, Então foi muito forte pra gente. E com 4 meses e meio, meu leite secou. Eu não tinha mais como amamentar ela. E aí veio o Vicente. E o Vicente, com 1 semana, eu tava 1000 em casa, tipo, o terceiro. Tô muito bem, né, amor? E aí eu tava fazendo tudo, agachava, levantava, fazia isso, fazia não sei o quê. Nananana. E aí eu fui na consulta dele de 1 semana.
E quando eu Ele voltei, fez eu um ano falei, agora? fez, ele tá com 1 e 2. E aí eu falei pro Fih, tô com febre. Aí ele, como assim? Eu falei, eu tô com febre. Aí a gente parou numa farmácia, ele comprou um termômetro e eu tava com febre. E aí eu surtei. Eu falei, pronto, deu ruim nos meus pontos, tá tudo estourado. Aí eu já comecei a chorar, eu tô com alguma coisa interna, alguma coisa estourou, porque a gente entra em pânico, né? Que eu fiz cesárea nos 3. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, você tá passando dos seus limites. Então eu quero. Aí a médica falou, Mariana, 24 horas deitada. E assim Uau. fiquei e minha febre passou. Era febre de exaustão. Sim. Então foram esses meus 3 pós. Conclusão. Nada muito bom. Mas assim, eu não tenho o que reclamar. Eu brinco que o terceiro você já tem 2 fora. E aí é mais punk, né, amor? É. O terceiro é mais agitado, assim. Ele não tem um tempo tranquilo, sossegado, sereno, não. Enquanto ele estiver acordado, ele tá ligadaço, fazendo um monte de coisa. Amor, acho que a Dani entrou lá dentro. É 1 segundo. Então eu vou Sorry. aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você, que Tá bom. ontem, quando a gente conversou, eu falei que eu acho que até pela questão de pandemia, você teve uma oportunidade muito legal de ficar mais próximo do Vicente agora, né? Como diferente dos outros 2. Como é que foi um pouco esse momento de passar mais tempo? Eu acho que foi importantíssimo, assim. O que eu deixei de viver com o Joaquim, com a Maria, por conta do trabalho, com o Vicente, eu vi, não em excesso, mas, Aqui. assim, foi muito bom. E eu valorizei mais ainda o trabalho da minha esposa, porque, assim, do acordar até eu dormir é uma correria doida, doida, doida. E não tem um Não, e vocês sossego. pegaram um cachorro ainda, não contentes, tem um cachorro na família? Mas vou te falar, hoje eu abracei a Dori, que é a nossa cadelinha, eu agradeci ela. Falei assim, Dori, poxa, obrigado. Obrigado, porque desde que ela chegou, assim, o Joaquim, ele tem se transformado, assim. A gente conversou com ele outro dia, que ela começou a E fazer ontem xixi, de cocô. Que ela tem feito mais bagunça que o Vicente, essa é a realidade. E aí teve uma hora que eu e a Mari, a gente olhou e falou assim, ó, não dá mais, a gente vai ter que dar a Dori pra tua mãe, porque tá difícil, não tô aguentando, quero Não, cocô amor, pra... não foi uma certeza assim. Não, Foi uma foi só... coisa tipo, Foi um Foi só momento. foi um Joaquim se liga, se você não começar a ajudar a gente, o negócio vai ficar feio. porque quando ela Cara, chegou, ele tava super ativo. Assim, vou ajudar, vou não sei o que, a cachorra, pô, é minha, nanana. E aí, quando, assim, agora ele olha e fala assim, o xixi tá longe, não vou limpar não. É tipo não, assim, é que você não sabe o que ele fez outro dia, pô, mano. Na brinquedoteca, a Dora tinha feito xixizinho, ele viu o xixizinho, deixou quieto, continuou brincando com a Maria. Na hora que eu olho o Vicente, tá assim, ó, ai, Ai, com a não. mão. Aí ele, ainda bem que você não me Vicente, contou. Vicente. Aí eu falei, Joaquim, você não tinha visto xixi? Ele, eu tinha sim, pai. Eu falei, como assim, cara? E você não me falou, você não limpou? Aí ele, não, tava brincando. Eu falei, não! Depois eu fui dar banho no Vicente. Faz Mas parte, ele ela, tava assim, brincando, realmente. são milhões de coisas que a gente conversou sobre isso. Assim, a Dori, ela é muito pequenininha, ela ainda tem 4 meses. Então, ela é muito pituca. E ela é o grude da família inteira, assim. Ela dorme comigo e com o Felipe na cama, assim. Ela é xodó total. Dormia, não dorme mais. É, mais ou menos. E aí, enfim, ela não dorme com a gente, mas essa noite dormiu com a Maria. Então, assim, ela vai. Migrando, né? Quem aceitar, ela Exato. tá topando. Exato. Então, assim, o que a gente entendeu é que ela precisa de um espaço pequeno. A nossa casa ela é muito ampla, sabe? A brinquedoteca ela tem milhões de tapetes. Milhões, ela tem 2. Mas, assim, confunde ela. Sim. Então, o que a gente fez? A gente fechou o espaço e ela só pode agora ficar num determinado local, que é o que a gente tá, que é a sala. Cara, a gente tá fazendo isso há 24 horas, né, amor? Há 24 horas ela tá fazendo xixi e cocô no lugar certo. Ah, que bom. Sim, É. então assim, só depende. É igual a criança, só depende dos pais. Foi por isso que eu E, agradeci ela. aliás, pegando esse ensejo, eu vi você falando, inclusive da Flávia Kalina, eu tenho uma live com ela semana que vem, tô super animada também. Fique, eu também ficaria. Não, tô super, eu tava nervosa com vocês, tô nervosa com ela, sabe? Assim, Ela é live. o Fih sabe, eu sou bandeirinha. Muito.
E você comentou, Mari, que a Flávia falou alguma coisa muito que, assim, a amizade dos filhos depende muito da postura dos pais, né? De como que os pais fazem essa... Porque cada filho é um, cada educação é um. Eu vi vocês falando também, acho que no começo do ano, ou ano passado, que se você educa todos os filhos da mesma maneira, vai dar alguma coisa errada, porque as crianças são diferentes, né? Eu vi um relato de vocês falando disso. Então, quando o Joaquim nasceu, o Joaquim não, o Vicente nasceu, como é que foi? Assim, né, para os outros dois já estavam mais velhos, ou quando a Maria nasceu também, né, para o Joaquim, ciúmes ou não, se tiveram? Quando o Vicente nasceu, a gente teve alguns encontros com uma psicopedagoga que se chama Isa Minaté. Ah, E eu fiz live com ela. ela é incrível. Assim, também já Demais, fiz né? live com ela. Ela é, nossa, os cursos Maravilhosa. dela, tudo assim, o que ela tem para acrescentar é surreal. E mudou muita coisa da nossa vida, né, amor? Muito, muito. E ela que falou exatamente isso. Ela falou, por que que alguns pais falam, nossa, mas eu criei os dois iguais, por que que um deu certo e o outro não? Exatamente por causa disso, porque cada pessoa é uma. Então, como você cria duas pessoas iguais, uma vai dar certo e uma vai dar errado, porque aquela educação é para aquela pessoa. Então, isso depende muito. Então, ela abriu muito os nossos olhos, assim, de pequenas dicas que fizeram toda a diferença aqui em casa. Uhum. E, assim, eu acho que eles não tiveram ciúmes entre si, né, amor? Eles não têm, assim. Eles se agarram mais com a gente, mas eles não. É Sabe? difícil, não é difícil a gente pensar também como era, porque a vida ela é tão corrida com os três filhos É que verdade. assim a gente não consegue parar para pensar o que era quando o Vicente nasceu. Mas assim hoje em dia a gente pode dizer que apesar das pequenas brigas que os dois têm, que é a Maria e o Joaquim, eles se amam e eles se confiam muito assim. É verdade. É muito bonito de se ver, porque hoje também a gente tem entendido que o Joaquim, apesar de ser o mais velho, ele ainda é muito novinho. Então, como é que a gente quer gerar uma responsabilidade para ele, só que coerente com a idade, assim, não dá pra gente passar do limite. Mas é importante a gente mostrar que ele é o mais velho. É importante a gente passar para ele que a idade dele e da Maria são diferentes, assim. A gente vai cobrar uma coisa dele e outra dela, porque eles são diferentes. E isso antigamente atrapalhava a relação. Quando a gente fazia essa cobrança, ele falava, mas a Maria não tá fazendo. Sim, não tá fazendo porque ela é mais nova que você já pode fazer. Hoje a gente tem percebido que é importante para ele, assim. E a conclusão que a gente chega é que o importante também não é só na cobrança. A partir do momento que a gente cobra ele por ele ser o mais velho, a gente tem que oferecer para ele coisas por ser mais velho também. Que aí ele vai falar assim, nossa, como eu sou mais velho, eu faço isso e a Maria não pode fazer. Mas em compensação, eu tenho uma cobrança a mais também. Por exemplo, a gente nunca pede pra Maria limpar o xixi. Talvez ela ajude o Joaquim. Assim, se o Joaquim começar a limpar o xixi mais e mais, ela vai aprender com ele e vai querer limpar também. Mas não é Sim. algo que a gente cobre Tem dela. coisas que os dois fazem aqui em casa. Por exemplo, a gente come na mesa. Os dois têm a obrigação de tirar o prato e botar na pia. Na pia. Então, às vezes, ele vira pra mim e fala, quero lavar a louça. Filho, pode lavar. Ela Manda já não bala. consegue tanto. Então, assim, tem essa diferença. Ele consegue porque ele é mais velho. A Então, Maria tá tem com 3 ou 4? 3, 4? quatro. Mas ela faz bastante coisa também. Por exemplo, quando tira a roupa, os dois têm que botar no cesto de roupa suja. E são coisinhas pequenas que a gente já faz com. Papai ensina errado. Ele tá falando assim, ó. Mas assim, é uma coisa que eu já faço com o Vicente. Vi, bota aqui, bota aqui. Aí ele joga, a gente. Então, assim, são coisas que você vai acostumando. Hoje em dia eles acabam de comer, eles mesmos já pegam e já botam. Sabe? Eles já sabem que é para ajudar. Então tá todo mundo junto, a casa é de todo mundo. A casa tem que ser mantida em ordem com todo mundo ajudando. E quando E eu tenho que dentro. falar com alguém, também chamo os três. Os três é o Fih, o Joaquim e a Maria. Porque o Vicente tá muito pequenininho ainda, né? Não adianta chamar ele ainda. Dentro desse mundo agora de pandemia, que eu acho que mudou muito, e aí a gente até falou, né, que deu a oportunidade pro Fih, talvez, de ficar até mais próximo do Vicente. O que vocês têm de dinâmica aí na casa de vocês, de talvez alguma coisa que vocês sempre façam? Você falou, por exemplo, a gente sempre come em família. Isso eu acho que até a Isa fala disso, do valor disso no futuro, dessa momento familiar, que os pais desligam o celular,
ficam realmente presentes com os filhos. Vocês têm alguns momentos assim que é tipo só família, tchau celular, essa atividade é com a gente. Eu vi que vocês gostam de comer pipoca também com a criançada. Também até isso virou programa hoje, né? Porque até isso é gostoso. Mesmo o programa pequenininho, é a gente que acaba fazendo o momento, né? Acho que a mesa é o principal lugar de encontro da família inteira, assim. Existem os pequenos lugares onde é um encontro individual, mas em família mesmo, como um todo, é a mesa. E a gente pretende continuar assim até eles saírem de casa, né, amor? A gente sempre fez, desde o Joaquim, e é uma coisa que a gente ama, é sentar à mesa, todo mundo junto, sem celular, porque a gente até fez uma vez um teste e a gente falou pro Joaquim, não é porque a gente não quer que ele veja ou nada disso, mas é um momento da gente conversar, é um momento que se ele vê a televisão, ele não sabe nem do que ele gosta de comer, porque ele não sabe o que ele está comendo. Então, a gente mostrou isso para ele numa experiência, foi bem legal. Ele estava comendo, assistindo televisão, e aí eu tirei o prato dele e falei, o que você está comendo? Aí eu falei, fala, o que você está comendo? E ele não soube responder. Então, assim, ele realmente não sabia o que ele estava comendo. Então, hoje a gente senta na mesa, eles escolhem o que eles querem comer. Então, assim, isso é muito legal. Vou provar isso, vou provar aquilo, a gente conversa. Como é que foi a escola? Sempre foi muito legal. Mas, assim, a gente está junto, sabe? E tem uma parte também que a gente sempre se encontra normalmente quando o Vicente deixa, porque ele normalmente sobe no colo do Fih e fica querendo tirar da mão do Fih. É quando nós somos cristãos e a gente ama louvar ao Senhor. E aí, quando o Felipe pega o violão pra gente louvar, normalmente a Maria sempre vem, o Joaquim sempre vem e o Vicente quer tocar sem o Felipe tocar. Então, às vezes, ele tem esses momentos, mas às vezes, assim, o Felipe pega o berimbau pra ele, aí ele fica com o berimbau, o Joaquim com o pandeiro, a Maria com o cachixi, o Fih com o violão. Então, é bem legal. Vocês já ensinaram, o Fih já ensinou capoeira pra eles? Ainda não? De vez em quando a gente faz umas aulas aqui em casa. Isso Pra gastar gostoso. energia, né? Então, dormem que nem anjos depois, né? Vamos fazer muita capoeira. Durante a pandemia a gente criou uma rotina de treino, de estudo bem legal. Foi bem interessante. E, ô Mário, eu ouvi dizer que você também, assim, você teve um desejo aí por crepe. Você come crepe ainda? Foi lá nos Estados Unidos, né, amor? Lembra? Foi. Ontem você teve esse desejo também. Teve? Ainda é recorrente, então. De crepe? Anteontem, na verdade. Não, foi panqueca. Foi panqueca. Bom, é parecido. Vai, justo a confusão. Vai, tá justo. Mas eu tive alguns desejos. Na verdade, do Joaquim eu não tive nenhum, né, filha? O da Maria eu tive, sei lá, eram 11h30. Eu falei, filha, amor, quero muito um miojo. Lembra disso? Não. Não? Você Não. foi no posto comprar. E óbvio que eu passei mal a noite inteira. Mas eu e o Fih, às vezes a gente olha um pro outro e fala, cara, vamos comer sei lá o quê? A gente, vamos. Aí a gente vai comer. O que você tá comendo? Já Não. tá, né, aliás. Mas a gente, assim, a gente tem isso no nosso casamento e na nossa família. A gente gosta de fazer as refeições juntos. Então, a gente deixa as crianças, por exemplo, na aula, que elas estão na aula presencial, e a gente senta para tomar um café, ou então vai para a cozinha e toma um café. A gente gosta de fazer as refeições juntos. A gente crê que... Vocês curtem cozinhar? Ou não? Não muito? Então, quando tem um tempo, né, é gostoso, a gente gosta. Assim, no Sim. dia a dia, corrido, cara, tem que fazer, não tem muita escolha. Então, às vezes, cansa. A gente sempre faz uma receita interligada, né? A gente sempre fica de olho assim na receita do outro. Não, mas faz isso aqui, pode ser aqui, não pode ser aqui. Então, Um dando pitaco na receita do outro, né? É. Porque a gente até escreveu sobre isso outro dia, os benefícios de... Porque você falou que acho que o Joaquim estava vendo televisão e não estava nem sabendo o que ele estava comendo, né? Então, de levar as crianças para a cozinha, no final de semana, obviamente, que às vezes é um pouco mais tranquilo, e falar, vamos, sei lá, fazer salada. Aí você pega lá o tomate, corta, e vai explicando que a criança vai vendo o que ela está comendo. Aí na mesa, ela fala assim, nossa, eu que cortei esse tomate. Então, eu também não sei se foi a Isa ou alguém que falou que esse é uma atividade super legal para fazer com criança. A gente faz muito isso no doce. Com bolo.
com Gente, me brigadeiro, convidem, eu sou sabe? super doceira, também Eu adoro. também. Então, assim, eles fazem muito doce. A gente inventa. O Joaquim até inventou um que é muito bom, muito fácil, que é biscoito maisena, Nutella e doce de leite, junta tudo e come. Nossa, fica maravilhoso. É uma Então, essa é a celulite por invenção. mordida. É, É, tipo isso, mas tudo bem. Essa é a Tudo bem. invenção do Joaquim. Mas assim, eles comem muito bem. A Legal. gente, graças a Deus, a gente não tem esse problema aqui em casa. Os três, assim, eles comem todo tipo de fruta, comem salada, comem legumes, comem sopa, tomam sopa, né? Então, assim, a gente não tem essa questão na alimentação. Amam doce também. Se tiver doce todos os dias da semana, eles vão comer todos os dias da semana. Mas é uma coisa que eles gostam de comer tudo, graças a Deus. E eles entendem quando eles veem o papai na telinha? Ah, o papai tá na televisão. Eles entendem ou eles ficam meio confusos ainda, de tipo, é meu pai, mas você tá aqui, mas você tá ali. Eu pergunto isso porque outro dia eu tava na casa de uma amiga minha, eu tava morando fora, né? Eu voltei no ano passado, e a filha de uma amiga virou e falou assim. Enfim, eu fui, ajudei uma amiga que é música, ela canta aqui no Brasil, eu apareci num clipe dela, mas assim, super de backstage, assim. Aí ela falou assim, nossa, o que que a tia Fê tá fazendo na televisão? Dentro da televisão. Eu achei muito bonitinho. Ela tava com acho que 2, 3 anos. O que que a tia Fê tá fazendo dentro da televisão? Eles entendem isso ou talvez entendem. pra quem é mais Assim, velho já, né? o Joaquim até curte assistir. É um horário A difícil Maria pra gente aqui em também. casa. É, agora sim, muito porque o Joaquim gosta, né? É, A Maria faz tudo que o Joaquim faz. tudo. Essa é a realidade. Mas Até eu as ouvi coisas dizer que ela é ruins. mandona. A Maria é mandona, não é não? O Joaquim também é. Ah, bom, É, então. mas eles puxaram isso do Fih. Com certeza. Não contrarei também ao vivo, né? Imagina, imagina. Não, é mentira, o Fih é super de boa. Super, super. E aí, assim, como é que foi um pouco esse balanço de carreira mesmo? Tipo, a Mari, por um lado, isso é um assunto que eu quero levantar aqui hoje. Você deixou de trabalhar fora né, de casa para trabalhar dentro de casa. Como é que foi? Porque, assim, tem muita mulher que tá nesse momento também, adora, mas ela fala, gosto, mas pretendo voltar um dia a trabalhar alguma coisa fora de casa pela minha sanidade, por mim, porque eu curto. Você, talvez, não sei nem se você tá pensando nisso ainda ou não, mas como é que foi essa decisão de, tipo assim, cara, vou ficar em casa, né, suadeira, que é um trabalho dentro de casa também, É, pauleira. assim, eu não posso reclamar. Eu sempre falo isso, porque o Fih é total assim, a gente tá junto, vamos junto, sabe? Aqui não tem a Mari faz isso e o Fih faz aquilo. Ele me ajuda, se ele tá em casa, ele me ajuda 100% em tudo. Então, o que me facilita muito. Às vezes a gente até briga quem vai lavar a louça e o outro vai ficar com as crianças. Então, mas brincadeiras à parte, assim, eu não penso em voltar a trabalhar e graças a Deus eu posso não pensar hoje em voltar a trabalhar. Eu até falei com você sobre isso quando a gente estava se falando, que esses dias me perguntaram, que eu falei qual era a minha profissão, era dona de casa, e aí me questionaram muito, falaram, ah, mas você é influencer. E assim, eu sou muito grata de trabalhar com isso hoje, de entender que eu exerço uma influência na vida de alguém aqui, mas eu acho que é muito uma troca das mães. Foi o que eu falei com você, assim, eu boto às vezes uma foto de cabelo em pé, cara, o que eu recebo de mensagem de mãe, Mari, olha como é que eu tô igual a você, não sei o que, e manda foto, e a gente troca, e elas me mandam coisas para eu ler, para eu escutar e vice-versa. Então eu acho que é muito uma troca meu Instagram, assim, eu acredito nisso e vejo isso nas pessoas que me seguem, nas mulheres que me seguem principalmente. E eu, no início de tudo, foi muito complicado para mim. Eu até falei outro dia um pouco no meu Instagram sobre isso, que eu olhava o Felipe e eu falava, cara, ele tá vivendo a vida, ele tá assim, conhecendo gente nova e expandindo pelo mundo e eu tô aqui parada. Assim, tô cuidando de uma criança. Caraca, minha vida acabou. E quando eu entendi da importância disso, assim, o privilégio de eu poder estar com eles. Hoje mesmo, assim, às vezes o Vicente, ele é muito bonzinho para dormir, mas às vezes ele dá um pouquinho mais de trabalho. E eu falo, cara, que privilégio poder estar aqui, sabe? Que privilégio poder respirar. Às vezes vem aquele
Queria não estar aqui. Mas aí eu respiro fundo e falo, caraca, que bom que ele quer o meu colo, sabe? Que bom que ele tem o meu colo. Então, eu hoje acredito muito nisso, privilégio de poder estar com os meus filhos, de conhecer cada um deles, de saber o que funciona com cada um. E é o que você falou, e a cada dia a gente poder se conectar e ver que eles têm diferença, que eles têm uma vontade diferente do outro, que eles têm um olhar diferente do outro. Então, assim, é um privilégio. Eu hoje não me vejo fazendo outra coisa, tendo uma outra profissão. Eu sou dona de casa, eu amo ser dona de casa. É lógico que, como qualquer profissão, às vezes eu acordo e eu falo, não quero acordar, não quero acordar, não vou levantar, não quero cuidar de ninguém, não vou botar merenda para ninguém, não vou botar máscara na mochila de ninguém. Lógico que às vezes eu acordo assim, Claro. mas eu creio que a minha renovação Deus me dá a cada manhã. Então, hoje eu creio que tudo depende de como a gente levanta. Se eu levanto com bom humor, com alegria de viver, com renovação, assim, os meus filhos têm isso como exemplo. Então é isso que eu tenho para passar para eles. Às vezes eu falo isso pro Joaquim, eu falo, filho, às vezes eu não tenho vontade, assim como você não tem vontade para ir para a escola, mas cara, tem que ir, ok, vamos dar o nosso melhor. Se a gente tem que fazer, que a gente dê o nosso melhor, que a gente olhe para o melhor que a gente tem. E é isso que vai ser. E a gente tem visto muito isso no Joaquim. Assim, o Joaquim tem falado assim, às vezes ele acorda e fala, ah, eu não queria ir para a escola, mas eu não vou pensar isso. Eu tenho que ir, não tem? Então, vamos fazendo alguma coisa legal no carro? Então, assim, ele tem visto, eu acho, a gente fazer e tem tido vontade de fazer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a nossa motivação. E vocês estão juntos desde 2012, né? Vai dar. Aliás, bom, primeiro que é teu aniversário daqui 2 dias. Muitas comemorações, né? Sim, E no ano que vem vocês fazem 10 anos, é isso? é. Ano que vem é 10 anos. Como é que foi? Porque eu vi que vocês também já falaram abertamente sobre, gente, não tem casamento, que não tem a crise, normal. Mas como, eu queria muito saber de vocês, e talvez cada um falar um pouquinho da sua experiência, desse momento do tipo, como é que foi essa fase? Como que vocês conversaram? O que mantém vocês juntos mesmo, né? Porque... E a gente até fala, casamento que não tem crise não é casamento. Tem que brigar, né? Brigar um pouco, acertar, porque a gente tá sempre acertando. A gente muda, relacionamentos mudam. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que eu posso começar, amor. Pode, se me permite? Tá Sim, bom. tava esperando. Tá bom. Tá aí uma grande explicação do porquê que o casamento funciona, tô brincando. Eu acho que é um propósito, assim. Quando você deixa de encarar o casamento como um sentimento, você crê que o amor, ele deixa de ser apenas a paixão madura e passa a ser uma atitude. Assim, hoje eu posso dizer que eu amo a minha esposa, não pela boca que eu digo isso, mas sim pelos atos que eu faço. De nada adianta eu falar que eu a amo se, quando ela vira as costas, eu faço coisas que vão magoar ela. Então, assim, é uma transformação, mas nada disso seria possível se a gente não tivesse colocado Deus como pilar principal do nosso casamento. Assim, a gente se olha toda manhã, a gente agradece toda manhã por termos a nossa família, por termos a casa onde a gente mora, nosso relacionamento, e a gente pede para que ele nos dê sabedoria para guiar os nossos dias. Assim, não é fácil, não é fácil. Mas quando você falou assim, nenhum casamento, não existe briga, quer dizer, não existe casamento que não tenha briga. Concordo com você. Mas quando o casal ele entende que, na verdade, enquanto eles não estão brigando juntos contra outras coisas, eles vão brigar entre si. Então, quando você une as forças no casamento para brigar contra as coisas que estão ao redor, que assim, o mundo inteiro é feito para não dar certo. Essa é a realidade. Assim, todo mundo fala que por que casar? Por que casar? Então a gente se olha e fala assim, será que a gente está no caminho certo? E a gente se olha e fala assim, com certeza a gente está no caminho certo. Pelo que a gente tem vivido, assim, com as crianças, com o nosso relacionamento, assim, como as crianças têm demonstrado a maturidade delas, eu tenho certeza pela estabilidade que Deus tem nos dado como casal, assim. Toda criança quer uma casa em paz. Nenhuma criança quer voltar para casa e ter guerra em casa. Então,
E isso modificou quando a gente entendeu que a guerra é para fora de casa e não dentro de casa. Não que a gente vai sair brigando com todo mundo, não é isso. Claro. Não é isso. Mas é entender que as Mas coisas se de precisar, fora... Se precisar, a gente briga, né, amor? Briga, a Dá gente uma bela briga... dupla. Eu não encaro. Mas eu acho que é isso, né, amor? O que você pensa? eu concordo, assim, assino embaixo, fã de carteirinha, mas a gente entendeu quando a gente se converteu que estamos na mesma missão. Assim, o nosso jogo não é de tênis, que é um contra o outro. A gente até faz aula, mas é só na aula. O nosso jogo é de frescobol, onde um tem que levantar a bolinha para o outro bater, senão não vai dar certo. É lógico que às vezes a gente se desentende, é lógico que às vezes a gente tem opiniões diferentes, a gente respira e a gente aprendeu a se colocar no lugar do outro. Assim, a gente aprendeu a respeitar o outro, a gente aprendeu, eu acho que a gente tem muito diálogo. E o que a gente entende hoje no nosso casamento é que a gente está casado. Cara, ok, vamos viver isso. Assim, a gente se ama e é isso. Não, a gente quer se amar mais a cada dia. A gente quer reconquistar um ao outro a cada dia. Então, assim, eu não estou satisfeita com o que eu vivi ontem com o Fih. Eu quero viver hoje o melhor do que eu vivi ontem. Então, a gente quer viver uma paixão daquele início de relacionamento como a gente vive com Deus. Então, assim, a gente busca Deus a cada dia, porque a gente sabe que se a gente não buscar, a relação ela fica fria, ela fica morna, e aí você vira amigo, e aí daqui a pouco você não faz mais questão de contar, de falar. E é isso que a gente vive hoje no nosso relacionamento. A gente quer se reconquistar a cada dia, a gente quer manter aquele fogo aceso. Tem dias que a gente acorda e a gente está com preguiça? Sim. Tem dias que a gente acorda e a gente não quer? Sim. Mas a gente fala, cara, vamos, sabe? A gente tá junto nessa. A gente olha olho no olho e fala. Hoje mesmo a gente se olhou e a gente falou, cara, a gente tá com um pouco de preguiça, estamos, mas vamos lá, vamos juntos. E a gente, cara, se reconectou de uma forma muito maravilhosa. Então, assim, a gente vive a cada dia o melhor do nosso relacionamento. É isso que eu creio. Muito legal. Vocês usam e abusam dos avós para aqueles momentos, tipo assim, fica com as crianças, por favor, a gente vai namorar um pouco, a gente vai sair de casa, abusa. Eu brinco nisso porque a gente tá sempre namorando, então não que a gente precise dos avós, né, amor? Graças a Deus. Tempo não falta, né, mano? Mas assim, a gente abusa. Minha irmã tá aqui, até comentou, botou assim, a gente abusa dela. Eu falo, você não é Jean? Vai ficar com as crianças. E aí a gente abusa das dinas, dos tios, dos avós, de todo mundo que dá pra abusar, a gente abusa. Mas é que é saudável, né, gente? Assim, se a gente não tem um momento, assim, você, Mari, e você também tem que ter momento Mari mulher, momento Felipe homem, até separados, assim. O meu momento, futebol, eu quero ir falar com minhas amigas, descansar, tomar sol, eu acho muito saudável. Mas esse momento casal, a gente recebe muito relato de mãe que se sente culpada pelo sentimento de querer deixar com os avós. E uma das coisas que a gente traz nessas lives é querer quebrar esses tabus, porque não é para ter nenhum peso na consciência. Aliás, os filhos vão amar ficar um pouquinho. Os avós dão, né? Dá doce quando não é para dar. Então, né? É um momento. Posso falar, amor, dessa vez? Deve. Como se eu não estivesse falando. Mas assim, hoje o nosso relacionamento é prioridade na nossa vida. A gente entende hoje que o nosso relacionamento, a gente tem os nossos filhos porque a gente tem o nosso relacionamento. Senão a gente não teria eles. Então eles vieram numa segunda vez, assim, não que eles não sejam prioridade na nossa vida. Assim, a nossa vida, eles estão dentro da nossa vida. Nós somos todos um só, né? Por mais que eu e o Fih, a gente seja uma só carne. E a gente tem muito prazer em estar um com o outro. Então, assim, a gente leva todos os dias nossos filhos juntos na escola. Raramente um fica. Ou quando tá muito cansado, aí um fala pro outro, não, pode ficar dormindo. Mas é muito raro isso acontecer. A gente gosta, a gente tem prazer de fazer as coisas um no outro. As nossas atividades físicas, a gente sempre tenta fazer juntos. A gente faz balé juntos, a gente agora começou o tênis juntos. Então, a gente tem prazer de estarmos juntos. É lógico que quando o Felipe tem um momento com um amigo, cara, que privilégio ele poder ter esse momento e eu segurar a onda. Ou quando eu quero fazer alguma coisa, vice-versa. A gente tem esses momentos, mas a gente tem muito prazer
em estar junto. Então, é engraçado isso também, né, amor? É. Você estava falando também sobre a importância de colocar o casamento em primeiro lugar e a importância também dos filhos observarem isso. Os Sim. filhos têm que ter essa consciência, assim, falar assim, nossa, a gente faz parte da família, mas a gente não é o centro da família. Não, não é o centro. O filho nunca pode ser o centro, porque se ele é o centro é porque a parceria, ela tá faltando. Porque enquanto o marido e a esposa estiverem conectados, obviamente que o filho ele vai ser cuidado. Vai existir esse E vai cuidado. ser prioridade. Sim, Assim, eles se sim. sentem super amados, eles se sentem privilegiados, assim, de estar conosco. Então, assim, a casa funciona, porque eles mesmos eles já falam, assim, quando eles olham pra mim e falam, mãe, posso não sei o quê? Cara, se eu falo não, não tem a menor possibilidade deles irem perguntar pro filho, porque eles já sabem Legal. que a resposta do filho é a mesma. Assim, antes da gente dar uma resposta, a gente fala, o que que seu pai falou? Ah, ainda não perguntei pra ele. Ah, então tá bom. Às vezes a gente até fala, ah, então tá bom, então fala perguntar. Quando a gente tá com uma preguiça de tomar a decisão. Joga a bola pro outro. Tá certo, faz parte também do relacionamento, né? Não, filho, cuida aí. Agora, Com certeza. se o papai deixar, ele deixa. Vai lá pro papai. Muito bom. Vocês vão renovar a voto ano que vem? Isso foi uma das perguntas que entraram. Gente, eu tenho tanta pergunta, eu não vou nem conseguir abrir, né? Porque a gente tem acho que mais 10 minutos só, mas eu não consigo te falar o número de perguntas que eu tô com medo de abrir A e gente ver o pode que tem de fazer pergunta. uma rapidinho, né? É, De falar rápido, assim. A podemos. gente tem Então, muita vontade de renovar, né, amor? Sim, sim. isso é legal. A primeira pergunta, vocês têm plano de renovar os votos? Estou muito alinhada, gente, com com o pessoal que está assistindo. Bom, muita gente falando que ama vocês. Ah, obrigada. Vocês pretendem morar algum dia em uma casa com quintal? É uma pergunta interessante essa. Quintal, planta, cachorro, gato. A gente vive muito presente, a gente pelo menos tenta, né, amor? Sim. Mas o futuro Aqui é tem Deus uma que pergunta sente, boa. mas Aqui tem a uma gente tem pergunta vontade. quente. O que vocês perdoaram no casamento para conseguir continuar no... Assim, alguma coisa tipo... Não sei nem se é muito íntimo demais, mas assim, o que vocês chegaram a perdoar um do outro de falar, cara, tá bom. Assim, meio que pra não, sei lá. O perdão também é uma escolha, né? O perdão não é um sentimento. Então, Total. assim, a partir do momento que a gente escolhe estar casado, o perdão ele tem que fazer parte. Porque a todo tempo, todo dia, alguma coisa vai acontecer que eu vou pedir perdão e que eu vou ter que exercer o perdão também. Então, assim, a gente já passou por situações onde o perdão foi muito doído e foi um processo de meses. E teve perdão que é de dia. Fala assim, amor, perdão, falei errado com você. Perdão. Ok. E o perdão também, ele não precisa vir com mas é porque você... Não. Sim. É reconhecimento. Perdão, errei, ponto. Você me perdoa? Perdoa. Ok, vamos seguir. Qual é o próximo? Vamos embora. Então, assim, a gente pratica o perdão diariamente. Obviamente, uns são mais difíceis do que os outros. Sim. Mas é isso. Se você dá o perdão, mas se você explica o porquê, já não é, né? Exatamente. sentido A gente nenhum. acredita também que, assim, na Bíblia fala que o perdão para Deus, ele vai pro mar do esquecimento, né? Pra gente não é assim. Mas o que eu creio e o que a gente crê hoje é que perdão é você lembrar sem machucar. Então, tudo que a gente já passou, assim, a gente passou o cimento e botou um novo tijolo. A gente não lembra, na verdade, mas quando a gente lembra, não tem dor. Então, acho que o perdão genuíno é isso. Tira mais o aprendizado do que da dor, né? Porque quando você fica falando, mas você em 1900 e bolinha, você fez não sei o que lá. Isso não é o Tá perdão, carregando né? ainda. E vocês, por serem, assim, né, pessoas públicas, que as pessoas, você anda na rua, as pessoas conhecem vocês, e o que vocês fazem para dosar esse momento, tipo, entre uma exposição pública, ou o que eu vou falar em redes sociais e compartilhar, que vocês compartilham bastante? Como é que é um pouco essa questão do, tipo, o que eu vou, o que eu não vou? Ou também não tem muito, assim, às vezes é muito... Imagino que seja muito no feeling, né? Tipo, puta, isso eu não vou A gente não pensa o que a gente, assim, não que a gente fale qualquer coisa,
mas a gente fala o que a gente vive. Não tem muito uma dosagem, assim, a gente não, não tem uma estratégia. É o que a gente está passando, é o que a gente vive. É lógico que eu não vou botar meus filhos brigando um com o outro, gritando um com o outro. Às vezes eu tô gravando alguma coisa e tá acontecendo. E aí eu nem percebo. Às vezes eu posto e as minhas amigas me mandam: Mariana, você tá numa paz incrível, seus filhos estão se acabando no fundo. E eu falo: caraca, nem percebi. Então, assim, existe. Mas é levar daquilo um aprendizado. A gente acredita que, assim, o legal é você passar aqui o que você aprendeu com aquilo. Eu não preciso mostrar, até porque eu acho que é ofensivo para eles, sabe? Eu mostrar os dois. Eles não se batem, é muito raro, né, amor? Eles passaram por uma fase de se bater muito, mas agora eles pararam. Mas tem a implicância, tem às vezes um com o outro, sabe? E a gente não precisa mostrar isso, mas assim, do que a gente levou daquilo, sabe? Qual foi o aprendizado daquele momento? Então, às vezes tem, às vezes não tem. E quando não tem, a gente fala também. Olha, nossa, a gente está passando por uma fase que, caramba, alguém tem alguma ideia, alguma coisa. Então, eu acho que exatamente isso que é o legal daqui. Você poder compartilhar e ver de outras mães o que elas podem falar também. Porque a vida não são só vitórias. Assim, tudo que as mães passam do lado de lá, a gente passa daqui. Então, assim, é bom esse compartilhar, porque, por exemplo, esse negócio do cabelo. Cara, eu não amo quando meu cabelo tá todo pra cima. E tem milhões de mães que não amam também, mas às vezes não dá. Não tem tempo, não dá pra ajeitar, não dá. E é o dia a dia. Mas aí, nesse dia a dia, como é que você faz pra, tipo, manter a Mari mulher viva, né? Porque sem esquecer a Mari mulher. É o que eu te falei, a prioridade da nossa vida é um ou outro. Então, assim, eu gosto de me sentir bonita, por exemplo, a gente tá muito junto, então eu gosto de passar um perfume. Eu sei que quando eu passo, por mais que não vou ficar super maquiada, mas eu sei que quando eu já boto meu tic-tac, pelo menos quando eu tô com o cabelo pra cima, eu já boto um tic-tac, cara, eu passo um corretivo, ele já olha pra mim e fala: nossa, amor, você tá linda. E isso me dá vontade de estar mais bonita, até pra ele, pra mim e pra ele. Sim. Então, eu acho que é uma vontade, assim, de você... Hoje mesmo ele tava com essa blusa e eu tava com outra. Eu falei: caraca, a gente vai na live, vou botar a blusa igual a sua. Corri lá no quarto, faltavam 5 minutos pra gente começar, mas eu queria estar igual a ele. E eu acho que é isso. Eu acho que, assim, eu tenho o costume de me maquiar pra ficar em casa, eu gosto. Eu gosto que meu marido chegue, às vezes ele sai pra pegar as crianças, ele volta e eu tô arrumada. Ele fala: nossa, amor, tá linda. Eu gosto, eu tenho prazer em estar arrumada pro meu marido, porque eu acho que ele que tem que me ver linda. Ele que tem que, assim, a gente não passa perfume pra sair, a gente passa perfume pra ficar em casa um com o outro. Porque quem vai sentir meu cheiro é ele, sabe? Quem vai, assim, gostar da minha beleza. E dias que eu não tô afim de fazer nada, eu falo: nossa, não tô afim de fazer nada. E ele me olha e fala: você tá linda. Então, eu acho que isso é muito do nosso relacionamento, do relacionamento do olhar mesmo, da conquista, Às vezes você não tá afim e tá tudo bem. Ô, Fih, e você? O que você faz pra manter o Fih homem, não pai, não marido, nativa e saudável, né? Porque, querendo ou não, é saúde mental nossa, de ter o nosso momento. Eu tenho feito uma rotina de treino com meu irmão e com meu pai, na verdade, assim, mas é o único momento que eu tiro, assim, para trabalhar e suar um pouco e colocar o exercício em dia. Eu tenho feito pouco isso. Mas eu não me incomodo. Eu acho que eu era jogador de futebol, então eu treinei tanto durante tanto tempo que eu acho que Já foi pra vida toda, já. tá no estoque, tá no estoque ainda. Daqui a pouco talvez eu fale: nossa, tô com vontade de dar uma corrida, tô com vontade de malhar, voltar a malhar, mas eu acho que não vai rolar isso mesmo não, né, amor? Tô Cara da Mari, tô não. brincando. Tô brincando. Hoje o Fih fica muito mais com as crianças pra eu fazer coisas minhas do que eu fico pra ele fazer. E vocês E dois tudo gostam de bem. dançar? Como Não, é? e tudo bem, com E certeza. tudo bem. Eu quero saber se vocês dois gostam de dançar, porque a gente também sabe que o Fih é até de valsa. Mas e você, Mari? Vocês... Não? Eu A gente, arraso na dança. às vezes, de vez em quando a gente dança aqui em casa, né? A gente bota uma música alta e dança. E aí a gente dá umas rodopiadas, aí fica tonto. Tô brincando, mas não é um costume nosso, assim. A gente nunca gostou de sair pra dançar, não.
A gente gosta, assim, de botar A uma gente gosta música de ficar alta em casa. agarradinho, né, amor? A gente gosta de dançar em casa, assim, sem ninguém vendo, a gente podendo fazer rapaço, fazer o que a gente quiser. Então, é um lugar mais íntimo. Gente, muito bom. Eu acho o Instagram tem derrubado, né? Eu não sei se é só a minha conta ou o que que é, mas se algumas contas bate 60 minutos, a live cai no meio, assim, é um desespero. Então, daqui a pouco vai começar aqui o countdown já de desligar. Mas, assim, fala vocês dois, tem alguma notícia fresquinha. A Mari, ex-jornalista, sabe que a gente adora uma notícia fresquinha e ninguém sabe ainda. Mas seja, nem necessariamente só de carreira, mas de qualquer coisa. Você fala, putz, temos esse projeto bacana, temos uma viagem marcada, não sei pra onde. Boa. Tá. Não, eu não consigo pensar em nada, não. Eu gostaria, mas eu acho que é um dia de cada vez, assim. A gente tem aprendido a viver literalmente um dia de cada vez. Porque quando a gente tenta antecipar o futuro, primeiro que a gente não consegue antecipar o futuro, e segundo que a gente sai do presente. Então são duas coisas que não fazem sentido nenhum. Assim, a gente tem acordado literalmente todos os dias e falado, hoje a gente vai viver o que é para viver hoje. E amanhã é o que é para viver amanhã. A gente tem tido esse privilégio, assim, porque tem nos trazido mais para o presente e tem modificado a nossa forma de educar, a nossa forma de se olhar. Então, é um modelo de vida que a gente tem gostado muito. É, O lógico que a pessoal tá gente aqui tem falando. planos, né, amor? Mas Como é? lógico que a gente tem planos. Sim, A gente tem planos de algumas coisas, mas a gente gosta de viver o presente, porque se a gente viver no futuro, causa ansiedade, né? E a gente acaba não curtindo o presente e aí vira um caos, porque as crianças querem o agora e a gente tá lá daqui a um mês e aí dá uma enlouquecida. Não, e tem gente falando, ai, mas ele estreou na novela ontem. Gente, eu sei, eu queria uma notícia fresquinha que só eu fosse saber nesse momento. Eu sei da novela. Então, assim, uma das perguntas que, aliás, essa pergunta entrou muito. Como é que foi gravar na pandemia? Como é que vocês fizeram? Como é que, enfim, vocês se ajustaram nesse momento foi de pandemia? cansativo. Foi cansativo. Opa, Dori, como aí, Dori. Foi cansativo. Ih! Nossa, Tá tudo bem. Eu caí. Não foi eu que caí, né? Não, eu tava falando o que mesmo? Foi cansativo, mas eu acho que a gente conseguiu entregar, assim, a novela no momento que a gente vive vai ser um alíviozinho, sabe? Então, foi importante finalizar o trabalho com um astral alto, entregando uma novela alegre, feliz, pro momento que a gente tá passando. Legal. Aí já perdi o som, calma aí. Pronto, Mas tudo bem, gente, ó, aqui já também já tá apitando os 2 minutos para desligar a live, mas ó, muito obrigada, foi uma delícia falar com vocês. Eu acho que essa jornada, assim, de casal, eu pelo menos não tinha visto tanto vocês compartilharem mais desses momentos, a Mari mais, o Fio um pouco menos, mas é muito, acho que é gostoso, né? Porque as pessoas ficam falando, mas será que eles têm os mesmos problemas? Tem os mesmos problemas, a gente é tudo, né? Então foi muito gostoso, muito obrigada, foi uma delícia falar com vocês. a gente que agradece. E a gente fica em contato, ó, semana que vem, gente, é a Flávia, eu vou até, tipo, eu vou falar, Mari, vem fazer a live com a gente com a Flávia. porque, Boa, assim, boa! Eu tô super animada Pegar também, aqui, vai ser gostoso. Aê! Gente, adorei, muito bom. Então, boa noite pra vocês, obrigada de novo. Beijo, Boa noite, obrigado. obrigada. Beijo.